feito a análise do procedimento, feito a análise dos dispositivos que regulam a prova pericial, cumpre-nos aqui para ilustrar isso que estamos falando, essas questões relativas à elaboração do laudo, né? Ao trabalho técnico científico pericial realizado no processo, a gente traz algumas jurisprudências ilustrativas, tá? Primeira delas fala a respeito do laudo pericial, né, daquele documento escrito onde o perito traz as suas conclusões e responde aos quesitos das partes. Diz a primeira jurisprudência da terceira turma do STJ que, para o desempenho da sua função, pode o perito e os assistentes técnicos, julgando conveniente, utilizar-se de todos os meios necessários para a elucidação do fato objeto da perícia. Ok, né? Isso, o dispositivo do código menciona isso e menciona mais, né? Diz como diz aqui a jurisprudência. Podem, por exemplo, ouvir testemunhas, obter informações, solicitar documentos que estejam em poder de uma das partes ou em repartições públicas e, inclusive, socorrer-se de conhecimentos técnicos de outros profissionais devidamente qualificados nos autos, tá? Então, se o perito ele precisasse socorrer do conhecimento técnico de outro profissional, ele terá que trazer a qualificação completa desse profissional nos autos, tá? Então, ele deverá informar ao juízo, né, quem irá socorrê-lo, né, qual será o profissional e que tipo de conhecimento técnico ele detém e trazer a sua qualificação para que ele possa também, nos termos da jurisprudência, se socorrer de uma análise técnica que ele não teria condição de fazer. E a respeito não de maneira geral, porque se ele não tiver condição de fazer a análise técnica do objeto da perícia, ele deve recusar o encargo, né? Mas se algum dos pontos específicos, em um dos pontos, dentro de todo o conjunto da sua análise, ele depender de uma consulta técnica a um outro profissional, o que diz aqui essa jurisprudência é que isso é possível, desde que ele apresente nos autos a qualificação desse profissional técnico que irá socorrer, beleza? Outra jurisprudência que ilustra e fala do laudo pericial é da segunda turma do STJ, que diz que o perito não tem evidentemente o poder de nomear outro perito para atuação conjunta em perícia complexa, tá? Uma coisa ele se socorrer de um profissional, de um técnico em alguma área do conhecimento para esclarecer apenas um ponto que depende de esclarecimento para que ele possa apresentar o seu laudo. Tá? Agora, ele nomear uma outra pessoa para atuar junto com ele na qualidade de perito, isso não cabe à figura do perito. Ele extrapola a sua função, né? O perito não tem, como diz essa jurisprudência, o poder de nomear outro perito para atuar em conjunto com ele nesses casos de perícia complexa. Tá? Essa atribuição é do juiz, é o juiz que irá nomear mais de um perito nesses casos de perícia complexa, ok? Ainda com a análise, fazendo a análise da jurisprudência, outras jurisprudências ilustrativas falam da intimação das partes sobre a realização da perícia. E diz lá, a jurisprudência da terceira turma do STJ, não é necessária a intimação pessoal das partes, né, a respeito do dia, hora e local em que a perícia será realizada. Basta a intimação de seus advogados, ok? Essa não deixa maiores dúvidas, é assim que é feito, né? Sai uma publicação na imprensa oficial intimando as partes do dia, horário e local em que a perícia irá se realizar, certo? Outra jurisprudência da terceira turma fala também dessa questão da intimação das partes, ao mencionar que eventual perícia realizada sem intimação das partes é ineficaz, sendo de se decretar a sua nulidade se a não intimação ocasionar prejuízo aos fins de justiça do processo. Por outro lado, não causando prejuízo, a perícia deve ser considerada válida e eficaz, tá? Então, essa jurisprudência coloca que as partes elas devem ser intimadas, né? Tá no código, é regra processual, é possível que causem nulidade caso elas não tenham sido intimadas, a perícia pode ser tida como ineficaz, não surtirá efeito, o juiz determinará novamente a realização da prova pericial, porém é a máxima das nulidades no processo civil atual, vai verificar se houve prejuízo para alguém a não intimação das partes,
né? Se não houve prejuízo para as partes ou aos ideais de justiça do processo, a perícia será considerada válida e eficaz, independentemente das partes terem sido comunicadas, intimadas previamente do dia, hora e local da realização da perícia. Ok? Tranquilos? Outras jurisprudências ilustrativas, intimação das partes agora para manifestar sobre o laudo. A primeira jurisprudência falavam da intimação delas do dia, hora e local da realização da perícia. Agora trazemos duas jurisprudências, uma da terceira turma e uma da quarta turma do STJ, que fala da intimação das partes para manifestar sobre o laudo pericial, ou seja, quando ele é depositado, apresentado pelo perito em juízo, né? Diz a primeira jurisprudência: é fundamental a intimação das partes do depósito do laudo pericial em cartório ou secretaria. Dessa comunicação é que flui o prazo de 15 dias para a entrega dos pareceres dos assistentes técnicos, tá? É primordial para que as partes possam pedir esclarecimentos suplementares, né? Elas precisam ser intimadas, para que os seus assistentes técnicos tenham prazo para apresentar os seus pareceres técnicos, tá? Então, nos termos da jurisprudência, é fundamental, é obrigatória a intimação das partes a respeito do depósito do laudo, tá? Caso isso não seja feito, também ensejaria aí uma hipótese de nulidade. E nesse caso, com prejuízo, né? Prejuízo ao direito de pedir esclarecimentos, com prejuízo ao direito dos assistentes técnicos apresentarem o seu parecer a respeito da análise técnica pericial, né? Então, nesse caso, poderíamos pensar numa nulidade também, ok? E a outra jurisprudência da quarta turma do STJ diz: ausente intimação da entrega do laudo pericial, ineficaz é a sentença eventualmente prolatada, salvo se houver prejuízo. Tá? Então, é aquela análise se houve prejuízo. Se as partes não tinham lá, não apresentaram quesitos, por exemplo, não apresentaram assistente técnico, né, para acompanhar o trabalho pericial, o juiz já vai poder desde logo então prolatar uma sentença, né? E aí no fim vai poder ser interpretado que não, essa falta de intimação para se manifestar sobre o laudo pericial depositado, que essa falta de intimação não trouxe prejuízo algum para as partes ou para os ideais de justiça do processo, né? Mas havendo dúvida, remanescendo alguma dúvida, ou o juiz entendendo que a parte teve prejuízo, ele irá então tornar ineficaz a eventual sentença prolatada, tornar ineficaz o andamento processual após, né, decretar a nulidade após essa falta de intimação, após o ato de intimação que deveria ter ocorrido, ok? E para finalizar a prova pericial, né, pessoal, para a gente poder depois começar a falar da prova oral, uma última jurisprudência fala do pedido de esclarecimentos ao perito a respeito do laudo, né? Primeira jurisprudência da primeira turma do STJ diz: os pedidos de esclarecimentos considerados impertinentes pelo órgão jurisdicional e daí inúteis podem ser indeferidos, tá? Assim como os quesitos impertinentes podem ser indeferidos desde logo pelo juiz no momento em que eles são apresentados, os quesitos suplementares, ou seja, aqueles esclarecimentos suplementares, se forem considerados impertinentes pelo juiz, também do mesmo modo poderão ser indeferidos, ok? E a outra jurisprudência da primeira turma do STJ também, né, diz: caso, mesmo após esses esclarecimentos, subsistir dúvida sobre as conclusões periciais, deve o magistrado ordenar o comparecimento à audiência de instrução do perito. Deve ordenar o comparecimento do perito à audiência de instrução, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que fala do direito fundamental de ampla defesa, né, do contraditório e ampla defesa, e também o 477, parágrafo 3º do CPC, né, que tratava no código anterior a respeito desse direito de esclarecimentos
quanto ao laudo pericial, tá? Então, após esclarecimentos, o que eu falei, o primeiro esclarecimento é comum o juiz determinar por escrito. Mas se mesmo depois do esclarecimento ainda subsistir dúvidas, porque os peritos, como eu mencionei, eles falam de menos nos seus laudos, nas suas explicações, nos seus esclarecimentos, se houver ainda dúvida, o que o magistrado vai fazer? Para que não se fique toda hora abrindo prazo para o perito, abre prazo para a parte, é já marcar logo um dia, hora e local, né? Designar a audiência de instrução e convidar o perito para comparecer para prestar esclarecimentos, tá? Então, ordenar, né? É um mandado para comparecimento, não é bem um convite, né? Então aqui, pessoal, encerramos a análise desse meio de prova em espécie, que é a prova pericial, tá? Nos próximos vídeos a gente começa a falar da prova oral, que vai envolver dois tipos: depoimento de testemunhas, né? A chamada prova testemunhal, ou depoimento pessoal das próprias partes, ok? Volto no próximo vídeo então para falar de outro meio de prova em espécie. Obrigado mais uma vez.